Como foi importante a vinda do Senhor Jesus para restabelecer a comunhão, a comunicação e a reconciliação dos homens com Deus. Hoje nós temos a possibilidade real de nos aproximarmos do nosso Criador, porque o caminho da graça está absolutamente aberto e nós temos acesso ao trono da graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Quero meditar com você em um texto que nós encontramos em Efésios capítulo 2, no versículo 1 ao 3, onde está escrito: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. O escritor, ele traz com clareza as duas situações na vida dos servos de Deus, o antes e o depois. Houve na vida de cada um de nós aquele momento em que tivemos um encontro conosco mesmo, mas também um encontro com o Senhor Jesus, em que o Espírito Santo de Deus produziu o novo nascimento. Esta palavra, ela deve clarear o pensamento de cada um de nós para ver que nós fomos vivificados por Deus. Deus nos deu vida quando nascemos de novo, quando participamos, mediante o Evangelho, da transformação de vida. Quando o ser humano, seja ele quem for, mesmo que seja o mais terrível dos pecadores, se converte para Cristo, passa a ser uma nova criatura. O Espírito Santo produz a regeneração. E estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. Desde o princípio, ainda no Jardim do Éden, houve uma sentença quanto ao pecado do homem. Deus disse que aquele que pecar morrerá, de forma que quem vive na prática
do pecado, da iniquidade, da transgressão, dos erros, das falhas, vive morto, ainda que vivo no corpo, na carne, porém em espírito está morto. É o texto que está falando aqui. Por quê? Porque antes andávamos segundo o curso deste mundo enganador. Essas pessoas que até dizem, não, eu tenho minha religião, mas anda segundo o curso deste mundo enganador e não de conformidade com o Evangelho poderoso de Cristo, estão mortas estas pessoas. Antes andávamos segundo o curso deste mundo enganador, vivíamos sendo influenciado pelo espírito das potestades das trevas. Ninguém se engane. O inimigo, assim como influenciou negativamente Eva e Adão, não é diferente no dia a dia, na vida das pessoas. O inimigo, por todos os artifícios, se utiliza de todos os meios, de todas as circunstâncias, para influenciar negativamente os seres humanos, levando-os à morte. Os demônios é quem dominam os filhos da desobediência. Quem não vive pelo Espírito Santo de Deus é porque vive dominado. A Bíblia fala sobre a possessão. A possessão não é somente aquele estado mais grave em que a pessoa fica louca, tirando pedra nos outros, não. Não são os doidos, como se dizem aqui na nossa região, os endemoniados, não. Não são somente eles, mas são aqueles que são dominados pelos demônios e vivem longe de Deus, no caminho da rebelião, da apostasia, da desobediência. Antes de aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade dos pensamentos carnais. Éramos deste modo antes de assumirmos o compromisso de fidelidade com Deus, antes de aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador. Vivíamos desta forma. Houve a mudança? Sim, mas antes éramos como os demais. Está escrito aqui no texto. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Filhos da ira é aqueles que aqui na terra desobedecem a Deus, transgridem os seus mandamentos, são filhos da ira, são filhos do diabo. Irão não para a salvação, mas para a condenação eterna, para a segunda morte, se não se converterem. Por gentileza, compartilhe este comentário, esta mensagem com os seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.